Oi, eu sou Adnan Nogueira e sou publicitário e professor universitário, e neste vídeo nós vamos falar sobre as tendências do comportamento do consumidor em 2021. Primeira coisa, a pandemia não passou, né? Estamos no meio da pandemia, os pesquisadores dizem que os cuidados e toda essa questão que nós estamos vivendo ainda vai um bom tempo, e normalidade mesmo a gente deve ter em 2022, depois de muita vacinação. O consumidor continua mudando e vai continuar mudando. Esse é o grande recado para 2021. Estamos exatamente caminhando para um novo normal, e esse novo normal quer dizer que as compras vão ser mais racionais, né? Já tivemos um processo de mudança de comportamento já em 2020. E aí as pessoas estão perguntando exatamente, eu preciso disso? Né? As empresas vão exatamente ter que entender esse questionamento do consumidor e abraçar, entre aspas, esse consumidor, dialogar e de fato entender o que esse consumidor está precisando. A grande questão é que as mudanças continuarão profundas, né? O medo continuará existente, as pessoas vão, em muitos momentos, querer comprar grandes coisas, mas de um processo muito racional, e as pequenas coisas, digamos, as indulgências, aqueles pequenos presentinhos, certamente deverão aí fazer parte do comportamento de compra desse consumidor ao longo desse 2021. Ou seja, num momento de estresse, as pessoas vão dizer, eu mereço isso. Então, a gente vai ter essa dualidade exatamente nas compras, né? Eu mereço, eu vou comprar, não, preciso de fato isso. Então, isso é um aspecto da dualidade desse cenário. Então a gente vai ter a dualidade entre o físico e o virtual, né, a compra digital. Fica claro que as soluções digitais mudarão e mudaram já profundamente os hábitos das pessoas. E aí a gente não pode se esquecer nesse cenário que tem uma coisa chamada 5G. Se tudo isso é tudo lindo, maravilhoso, de um outro lado nós temos o esgotamento das pessoas, o que a gente chama de síndrome de Burnout, que no digital ela vai vir certamente aí relacionada a alguns comportamentos de distanciamento, né? Por outra questão, nós precisamos entender que alguns setores continuarão aquecidos: saúde, educação, comida fresca, orgânica, vitaminas, economia, eletrônicos, ou seja, a gente tem que ficar muito ligado nesses setores que estão em franco crescimento e grande demanda desses segmentos aí na compra e na listinha do consumidor. A outra questão é, nesse novo normal, mais do que nunca as pessoas querem sair, as pessoas querem retomar seus hábitos sociais e esportivos. Se você estiver nesse setor, pense como que você pode ajudar nessa história. É imprescindível que as marcas façam uma reavaliação dos seus negócios para se adaptarem, e o consumidor nunca será mais o mesmo e a gente tem que se adaptar a eles. Isso é muito importante. Assim, é imprescindível, absolutamente importante que as empresas e marcas exatamente reavaliem seus modelos de negócio. Né? Como que eu estou fazendo? Como é que eu vou adaptar esse novo cenário? Como que eu vou entregar algumas coisas diferentes do que era o meu modelo de negócio antes de pandemia? Né? O consumidor nunca mais será o mesmo, e isso a gente não pode perder de vista. Não exatamente nesse caso todo, né? Não é prever o futuro, é exatamente continuar se adequando a uma realidade que nós estamos vivendo. E o mais importante, reagir rápido, porque senão a gente fica para trás. As compras virtuais vieram para ficar e continuarão firmes e fortes. Quem ainda não pensou e não entrou nesse segmento, tem que pensar muito bem nisso. Mesmo sendo serviços, não sendo só produto, a gente precisa pensar em formatações de produtos digitais ou de vendas digitais de e-commerce. Em casa, as reformas certamente continuarão firmes e fortes, e as grandes melhorias que faz parte desse cenário de pandemias. A gente está mais em casa, a gente está olhando mais para essas necessidades, né, em grande parte do tempo. Além disso, o brasileiro já reviu e vai continuar revendo exatamente seus gastos e as compras de forma geral.
A questão da compra digital, né, vai ter um embate aí com as compras offline, ou seja, as pessoas vão de fato, mais do que nunca, começar a pensar, eu preciso de fato comprar presencialmente, eu preciso ir até a loja, eu preciso ir até ao mercado. Então, isso é um aspecto que vai ser um embate aí ao longo desse ano. A grande questão é, os ambientes precisarão ser o que a gente chama de wellness ou de ambientes saudáveis, né? Então, a experiência, o ambiente vai ser bem cuidado, tem todos os cuidados que a gente precisa, então os consumidores continuarão preocupados. Aqueles que não estão, você vai ter que preocupar com ele, porque o outro que se preocupa vai entrar no seu, exatamente, comércio. A outra questão é que, de fato, questões digitais continuarão mudando a vida e os hábitos desse consumidor, e a gente não pode se esquecer.